Olá, meu amigo do portal Criativamente, estamos aqui na nossa playlist PHP com POO, Programação Orientada a Objetos, conectando com o banco de dados MySQL. Nosso projeto, que está em desenvolvimento, encontra-se na fase em que vamos apresentar a listagem de usuários. Então, eu estou aqui já com o NetBeans aberto, já startei MySQL e também o Apache. E aqui vou entrar com os dados do usuário, apenas para nós relembrarmos. Bem-vindo. E ao clicar em usuários, nós somos remetidos para o arquivo listarusuários.php, que tem no corpo do código já apenas um título, um H1, lista de usuários, e nós construímos aqui uma tabela. Já temos o início e o fim da tabela, onde apresentaremos os registros, os dados dos usuários que estão cadastrados no banco de dados que estamos utilizando. Nosso código, portanto, lá do arquivo listarusuários.php, ele se encontra nesta fase. Nós no corpo do programa, então dentro da tag body, nós incluímos o cabeçalho, colocamos o H1, que é aquele título, lista de usuários. Nós incluímos a classe usuário.php, onde tem a definição da nossa classe de trabalho. Instanciamos um objeto chamado objeto usuário a partir da classe usuário e disparamos o método iniciar tabela. É um método lá do objeto da classe usuário. Relembrando, lá na nossa classe usuário, estamos aqui no código, o arquivo, ou melhor dizendo, o método iniciar tabela, ele inicia a construção de uma table com borda 1 e constrói o cabeçalho da table, deixando duas colunas inicialmente em branco, que nós vamos utilizar para o alterar e excluir, e depois os cabeçalhos código, nome, e-mail e número de acessos, que é exatamente isso que estamos vendo aqui. Depois, voltando lá no nosso arquivo listar usuários, nós temos ainda do objeto usuário, nós executamos o método finalizar tabela. Voltamos à classe usuário, o método finalizar tabela simplesmente fecha a table. Nós já deixamos criados aqui um método chamado preencher tabela, que para cada registro a ser apresentado inserirá uma linha na tabela por meio da tag tr, e depois as colunas, as duas colunas onde nós vamos colocar os códigos para alterar e excluir os dados do usuário, e depois o conteúdo do atributo usuário, ID usuário desta classe, o nome desta classe, o e-mail desta classe, CPF desta classe e acessos desta classe. Então, nesta etapa, nós precisamos inserir aqui os códigos necessários para consultar a tabela e em seguida apresentar os registros. Então, para nós trabalharmos com a consulta a ser desenvolvida, venho aqui para o SQLog e eu já deixei preparado aqui, já selecionei o nosso projeto PHP PO MySQL. Então nós temos aqui, por meio do Table Data, a visualização dos dados da tabela usuário, mas nós não podemos utilizar esse recurso do SQLog. Nós temos que disparar o comando DQL consulta, DQL, linguagem de consulta de dados, que fará a consulta que nós queremos. Então observe, apresente todos os campos da tabela usuário, no entanto, ordene-os pelo nome. Eu quero que a nossa lista aqui em listarusuários.php, que ela seja ordenada pelo nome. SQLog, muito bem. Então este é o comando que nós queremos executar. No entanto, para acrescentarmos mais um recurso
do MySQL, eu não vou embutir diretamente esse código lá no nosso PHP. Nós vamos criar uma view. Então, views funcionam como se fossem atalhos para consultas. Create view, vou dar um nome para essa view, eu vou chamar de usuário nome, dando a indicação que eu tenho uma consulta à tabela usuário. No entanto, essa consulta está ordenada pelo nome. Então, create view usuário underline nome as select asterisco from usuário order by nome. Ao executar esta instrução, veja que uma query foi executada com sucesso. Se nós atualizarmos o nosso servidor, nós temos aqui o item views e agora nós temos essa view aqui chamada usuário nome. A partir do momento em que nós temos uma view criada, nós podemos fazer assim, ó, select asterisco from e o nome da view, usuário nome, ponto e vírgula, seleciono, executo e observe que ao invés de ter que digitar select asterisco from usuário order by nome, nós vamos executar select asterisco from usuário nome. Então é como se fosse um atalho para esta consulta. Obviamente, nesse exemplo que estamos fazendo, a consulta ela é pequena, mas existem consultas que envolvem diversos campos, várias tabelas que têm que ser linkadas umas às outras por meio do inner join, e aí isso fica um pouco mais complexo. O comando fica maior e a probabilidade de erro aumenta muito quando nós inserimos esse código, por exemplo, lá no PHP. Então, sempre que possível, a construção das views é um recurso, uma ferramenta muito útil. Crie a sua view, usuário nome, para que nós possamos utilizar. E aí, lá no nosso código PHP, esta é a view que nós queremos executar. No entanto, este comando, ele vai ser executado, antes de eu fazer aqui os códigos, ele vai ser executado utilizando um recurso que nós já criamos em videoaulas anteriores, que é a função executar query, que recebe como parâmetro o comando, que vai ser o nosso select. Deixa eu acessar aqui. Isso, que vai ser o nosso select asterisco from usuário underline nome. Nós vamos fazer lá na nossa função em conectar com o banco de dados, executar o comando e retornar resposta. E resposta vai ser um vetor, um array com essa visualização aqui. E a partir deste array, dessa resposta, é que nós vamos percorrendo linha a linha, como se fizéssemos assim. A primeira linha nós vamos inserir na tabela, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta linha e assim por diante até o final desse vetor, utilizando uma estrutura de repetição. Então, lá em listar tabelas, o que nós vamos fazer? Nós vamos executar uma query, e aí eu tenho que apresentar entre aspas ou entre apóstrofos, e está lá. Então vamos executar. Veja que temos que fazer login novamente. Bem-vindo, usuários. E obviamente que não deu, os usuários ainda não estão sendo apresentados. Nós não colocamos os códigos para percorrer o resultado, a resposta e apresentar. Mas o fato de não ter dado nenhum erro já indica que está tudo certo por enquanto. Então, nós paramos por aqui para essa videoaula não ficar muito extensa, e na próxima videoaula nós colocaremos aqui os códigos necessários para apresentar linha a linha os registros da consulta que nós executamos lá junto ao nosso banco de dados MySQL. Então, te encontro daqui a pouco na próxima videoaula.